O prazo para o pagamento do abono salarial ano base 2016 foi prorrogado e os trabalhadores podem sacar o benefício a partir desta quinta-feira, dia 26 de julho. O dinheiro ficará disponível até 30 de dezembro. Quase 2 milhões de trabalhadores não retiraram os recursos. Os empregados da iniciativa privada, vinculados ao Programa de Integração Social, o PIS, sacam o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal. Para os funcionários públicos vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, o saque acontece no Banco do Brasil. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Educadora. Começa agora o Colóquio, a troca de horários mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Santa Josefa, 336. Horas e 48 minutos, 11h48, num oferecimento de Casa das Torneiras, entra no ar a partir de agora o Colóquio. Se é colóquio, tem pelo menos duas pessoas conversando entre si. Se é colóquio, tem temas polêmicos na mesa. E se tem temas polêmicos na mesa, aqui estão Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Bom dia, Caio Bortolã. Bom dia, meu companheiro de colóquio, Ivan Schutzer, mais que meu companheiro, mais que meu colega, meu amigo, experiente amigo, culto amigo, inteligente amigo. Experiente, eu concordo. Amigo vivido, amigo de algumas batalhas, eu poderia até dizer amigo de muitas batalhas, não, mas amigo de algumas batalhas, não é? Porque nós batalhamos... Batalha é o que não falta, hein, companheiro? Batalhamos, aspas, há algum tempo apenas, mas batalharemos por muitos outros anos. Batalha é o que não falta. Muitos e muitos anos virão. Continuaremos juntos, entrincheirados, no melhor sentido, nesta mesma batalha. Bom dia a quem nos ouve e vê em todas as plataformas da Educadora, no rádio, na internet, no celular, no aplicativo, no portal educadora.am, no Facebook, no YouTube da Educadora. Batalha é o que não falta, companheiro. E coisa que nós aprendemos é não fugir delas, né? Mas é custoso isso, não é, Ivan? É. Porque, em geral, as pessoas nos interpretam mal, né? É custoso. Tem um custo. Talvez o menor custo seja a incompreensão. Sabe o que eu talvez tenho o menor. aprendido? Eu já tenho mais de 40 anos, eu comecei no rádio muito cedo, é que melhor é ser leve. Light. Light. É. Melhor é ser leve, melhor é ser light. Agora, melhor mesmo, Ivan, é ser superficial. Porque o superficial, ele não é agredido, ele não é atacado. Ele não é incompreendido, as pessoas não falam mal dele. É aquele que quer ficar bem com todo mundo. Isso! Sei. Meu amigo! Meu amigo! Que alegria revê-lo! Olha, mais que um amigo, você é um irmão. Você é um irmão pra mim. Olha que beleza. Irmãozão,
irmãozão. Que ótimo. E Eu aí, já disse aqui, né? e Quando vira, me chamam- vira as costas pro cara, vira. Quando me chamam de irmão, não é na igreja, não é na minha família, eu me assusto, viu? Vira as costas pro cara pra ver o que acontece. Tem disso. Mas tá na Bíblia também, tem lá uma frase, uma passagem bíblica muito interessante, que vira e mexe, ela é citada por muitas pessoas nas mais diversas circunstâncias, que é mais ou menos o seguinte, seria mais ou menos o seguinte: tu não és quente nem frio, és morno. Então Seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito. É uma coisa assim, é mais ou menos isso. Mas as coisas estão se encaminhando, Ivan, a fim de me convencerem a ser morno. Sei. Porque, Ivan, todo mundo sabe que eu sou contra a intervenção militar. Uhum. Na semana passada, por alguns dias, 12 pessoas pararam a rodovia Regis Bittencourt em São Paulo, com reflexos no trânsito de São Paulo, das marginais e em outras rodovias paulistas também, para pedir intervenção militar. 12 pessoas. Sei. Mais de um dia, causaram os maiores transtornos para os motoristas, para os trabalhadores, para os caminhoneiros, para os motoristas de ambulância e para os doentes que estavam dentro das ambulâncias, porque pediam intervenção militar. Eu sou contra a intervenção militar. Quando me manifestei contrário à intervenção militar, apanhei, mas apanhei. Uhum. O que é natural. Me acovardei, Ivan. É mesmo? Me acovardei. Puxa vida. Na época da paralisação dos caminhoneiros, eu não fui contrário à paralisação dos caminhoneiros. Agora, a paralisação dos caminhoneiros se estendeu demais e causou prejuízos para o Brasil. Isso é número, minha gente. O PIB caiu, a inflação subiu, as previsões de crescimento despencaram. Os preços aumentaram em função da greve dos caminhoneiros. Num dado momento, eu pedia pelo fim da greve dos caminhoneiros. Apanhei. A nossa unidade de reportagem também sofreu violência. Os nossos repórteres sofreram violência por muita sorte. Por um detalhe, não foram agredidos fisicamente. Se eu estivesse lá, provavelmente fosse agredido fisicamente. Quando as pessoas, no auge da paralisação dos caminhoneiros, proibiam outras pessoas de abastecerem o carro, pessoas que precisavam abastecer por alguma razão, não por capricho, mas por necessidade, eu me posicionei contrariamente. Resultado, apanhei. No ambiente do Facebook, que é um ambiente que dá voz a imbecis, você é ofendido pra valer, Ivan. Não é uma discordância, é ofensa pessoal. Sim. É ofensa pessoal. E todo mundo sabe que eu não voto no Bolsonaro, ainda mais com essa aliança com Janaína Pascoal. Deus do céu, Janaína Pascoal. Em caso de vacância, Janaína Pascoal pode se tornar presidente do Brasil. Tem gente que defende essa sandice, essa loucura, essa irresponsabilidade. Não opino mais sobre isso, Ivan. Deixa não pra opino lá. mais. Sabe por quê, Ivan? Porque eu tenho posição, sempre tive. Sim. E respeito quem pensa diferente de mim. E gosto de muitas das pessoas que pensam diferente de mim. Então, para não provocar inimizades, para não perder amigos, para não perder seguidores, para que ninguém se ofenda, como me ofendem, eu estou pensando em não opinar mais. Em escrever, sabe como aquelas pessoas que escrevem no Facebook? Bom dia! Um lindo dia de sol está nascendo. Que maravilha. Que você receba dos raios do sol a energia positiva para viver um dia muito feliz. Que as flores floresçam no seu jardim, que você seja tomado pelo perfume das rosas, Olha que coisa que o seu mais dia seja perfumado, que meigo, que o perfume das rosas abrace você, abrace toda a família, que Deus abençoe você grandemente, que te cubra de bênçãos e que as borboletas batam asas nos bosques e nos
parques, pense na leveza das asas das que coisa borboletas. Mais meiga, que coisa mais frufru, Caio Bortolã, que você tá hoje. Você tá frufru hoje. E o beija-flor. Oscule a sua face, a sua cutis. E as abelhas que fazem o mel, que polinizam as flores. Não é? Eu tô pensando, em mudar de estilo. Porque, olha, se eu desejar bom dia às pessoas no Facebook ou boa noite, existe uma possibilidade de ninguém me agredir. Exatamente. Dos haters, das pessoas que só sabem odiar, só sabem agredir. E não sabem respeitar opiniões diferentes. Ô, Caio Bortolã, é interessante você estar falando isso. Eu defendo a democracia, Ivan, e tem pessoas que batem em mim. Tá certo. Eu defendo o regime democrático e apanho por defender o regime democrático. É interessante você estar tocando nesse assunto hoje aqui, agora. Esse é um programa que não tem pauta, gente. Aqui ninguém vem pautado, aqui a gente senta aqui e começa a conversar, por isso que chama colóquio. Sai uma conversa daqui dos mais diversos assuntos. Mas é muito interessante você estar falando sobre isso, porque na sexta-feira... Aliás, não tem pauta e nem putas. Com todo respeito a elas. Sim, sem dúvida. É um programa sem pauta e sem putas. Muito bem. Com todo respeito a elas. Com todo respeito aos profissionais do sexo. Na sexta-feira, eu estava num supermercado aqui da cidade, quando uma senhora se dirige a mim e diz assim: posso falar uma coisa para você? Falei, você não vai se incomodar? Eu falei, não, de maneira nenhuma, a senhora pode falar o que a senhora quiser falar para mim, não tem problema nenhum. Por que vocês batem tanto? Por que vocês brigam tanto? Por que vocês são do jeito que vocês são? Eu falei, olha, não dá pra gente ficar tranquilo e sossegado, né, diante de tanto problema que tem aí. A senhora sabe que tá cheio de problema, né? Não dá pra gente ficar assim, sabe... Como você falou, frufru, né? Pô, falta remédio aqui, falta remédio ali, o outro tá sofrendo na fila. Não dá pra gente ser frufru nessa hora, eu falei para ela, porque em outras palavras, né? Eu tava dizendo para ela. O governo municipal acabou de colocar 1.500 crianças que estudavam em período integral na rua. Então. Né? Vamos fazer de conta que nada aconteceu? Aí eu disse isso para essa senhora. E ela disse assim, não, eu sei, eu entendo. Ela falou, eu entendo perfeitamente bem. Ela falou, mas é ruim para vocês, porque o pessoal vai perseguir vocês são perseguidos, não sei o quê. Somos, é verdade, somos. Eu falei, a senhora tem razão. Quer dizer, na verdade ela veio falar isso comigo, porque ela estava preocupada, deve ser uma ouvinte nossa que gosta da gente, né? Muito obrigado a essa senhora. Um beijo para ela. E ela estava manifestando a preocupação dela de alguma coisa de ruim que pudesse, disso, né? Exatamente. A gente ser muito crítico, né? Muito crítico demais, pode ter levar um contra a qualquer hora, né? Assim, de encontro a qualquer hora. Como a gente leva mesmo, não né? ter pautas, não ter pautas que sejam de interesse do prefeito, por exemplo. Ou de algum outro governante. Sim. Algum poderoso. E ter pautas que têm interesse social, que interessam a população, naturalmente vai incomodar os poderosos. Mas eu sugiro que nos sugiram o que fazer. Né? De que assunto nós devemos falar, Ivan? Porque, olha, essa história de manifestar, estou falando das redes sociais, a minha opinião, e receber ataques morais em função disso, eu não vou suportar. Não é do meu interesse. Então, quando eu digo que acho absurdo o seu Bolsonaro, com uma criança no colo, ensiná-la a atirar, eu não estou dizendo que eu sou favorável, porque as pessoas respondem assim. Aquela exposição em São Paulo em que um homem ficava nu e que tem a cena de que a mãe leva a criança para dentro da sala, muito embora tivesse um aviso na porta da sala para que só entrassem maiores de 18 anos, e a criança vai lá e toca no homem nu. Eu também não acho, Ivan, que aquilo é arte. Aliás, eu tenho certeza que aquilo não é arte. Um homem nu, uma criança entra e toca no homem nu, não é arte. Não deveria estar numa exposição de arte, na minha opinião. Da mesma forma que um candidato a presidente da República
que está nos primeiros lugares das pesquisas que foram feitas. Aliás, ele lidera na projeção de voto e lidera também na rejeição. Ele tem rejeição parecida à do Lula, que está preso. Um candidato ensinando criança a atirar, na minha cabeça não entra. E eu vi gente publicando o seguinte, a foto do Lula fazendo o L do Lula e a foto do Bolsonaro fazendo o revólver. Minha gente, Lula é bandido. O Lula é presidiário. É condenado. Será condenado outras vezes. O L do Lula foi tão ruim para o Brasil, tão ruim quanto pode ser a pistola, ou o revólver, ou a arma do Bolsonaro. Não misturemos as coisas. Não misturemos as coisas. Quer ver outra coisa que eu ouvi? Ah, Caio, quando você era criança, provavelmente você teve um revolvinho com espoleta. Eu tive. Você teve também, não teve, Ivan? Tive. Nós brincávamos de cowboy. Na minha infância, tive brinquedinho assim de revolvinho, essas coisas. Nós brincávamos de cowboy, era a brincadeira da época. Eu gostava de ser um mocinho, viu? Era a brincadeira da época. Não gostava de ser o bandido, não. Era a brincadeira da época. Tinha o cinto, tinha o... Eu não sei se o nome daquilo é coldre, né? Onde você põe... É o coldre. Onde você põe a arma. Isso. E tinha a espoleta, tinha sim, mas era uma brincadeira absolutamente inocente. Crianças brincavam com outras crianças e simulavam o bandido e o mocinho. O mocinho, muitas vezes, era o branco. E o bandido, muitas vezes, no faroeste americano, que era importado naquela época, era o pele vermelha, o índio. Não era assim? É. Então, era uma brincadeira de criança e de criança. Que, com o tempo, percebeu-se que não era o melhor. Você colecionou soldadinhos de plástico? Eu tive soldadinhos de plástico. Eu não tive soldadinhos de chumbo, mas eu tive soldadinhos de plástico. Eu tive revolvinho, como tive revólver d'água. Eu tive tudo isso. É muito diferente de... E estou falando dos anos 80, Ivan. Eu estou falando de 1981, 82, 83. Eu não estou me referindo à era pós-digital, a 2018, quando nós vivemos a 4ª revolução industrial. E eu não estou me referindo a um candidato a presidente da República que me pega no colo e que faz o sinal de alguém atirando. Um candidato que faz referência a Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador condenado do regime militar, que tem em Brilhante Ustra a sua referência. Então, há diferenças abissais entre a brincadeira da criança com o revolvinho de plástico e o que o Bolsonaro faz hoje. E há semelhanças entre o L do Lula e o revolvinho do Bolsonaro. Um foi muito nocivo ao Brasil, está provado. O outro pode ser. Mas de todo modo, Ivan, de todo modo, eu prefiro respeitar as opiniões em contrário de pessoas que não sabem o que estão falando, mas que sabem agredir, e pular essa parte, viu, Ivan? É melhor. Pular essa parte. Eu acho que hoje a gente podia ser frufru hoje, né? Em vez de a gente ficar comprando briga com pessoas que não entendem que as diferenças estão aí para conviverem, né? Milton Santos, um grande intelectual brasileiro, Milton Santos negro, ele certa vez disse alguma coisa parecida com isso também, que nós, em vez de a gente ficar olhando quais são as nossas diferenças, a gente precisava prestar mais atenção naquilo que nos une, como povo desse país aqui, né? E é disso que se trata de aceitar as diferenças. Tem quem goste desse tipo de postura. Aliás, bastante gente gosta. Desse tipo de postura. 15% dos brasileiros, 17% dos brasileiros gostam disso. De um cara assim, quem gosta desse tipo de postura e acha que um cara como esse, do tipo, eu prendo arrebento na base da porrada, eu resolvo na base da porrada, eu vou lá e resolvo na base da porrada, que esse cara é a solução para o Brasil. Eu discordo veementemente. Discordo completamente desse tipo de visão. Agora,
que eu vou fazer? Tem gente que acha isso, que um cara que vai resolver os problemas do Brasil na base da porrada é a solução do momento. Eu não vejo. Eu entendo que nós temos que respeitar as diferenças, são 20% no máximo, né? Na margem de erro, 20% dos brasileiros. Por isso que existem as urnas, né? Para a gente resolver isso nas urnas. Em Jair Bolsonaro, 80% dos brasileiros não falam em votar em Jair Bolsonaro e 35% dos brasileiros rejeitam, sob toda a ordem, votar em Jair Bolsonaro. Já é um sopro de esperança. Porque são pessoas que entendem que os problemas do Brasil não vão ser resolvidos na base da porrada. Mas eu quero dizer que eu respeito as poucas pessoas que defendem a intervenção militar, embora não concorde com elas, e respeito quem diga que vai votar em Bolsonaro, muito embora entenda que essas pessoas não sabem o que estão fazendo, respeito. E que não vou mais me manifestar nas redes sociais sobre isso, até porque o período das convenções já começou e as eleições se aproximam, né? Eu espero que as pessoas vão às urnas, muito embora não cultive nenhuma esperança disso. Acho que nós vamos ter a abstenção recorde, voto em branco recorde, voto nulo recorde, porque é também muito perigoso. Ainda que haja muitos candidatos, Ivan, da esquerda, da extrema esquerda, do centro, da direita e da extrema direita, ainda que hajam muitos candidatos, no meu caso, por exemplo, eu não decidi em quem votar. O que quer dizer que esse cardápio, para mim, é mais ou menos quando a gente chega num restaurante e abre um cardápio e olha para as opções do cardápio e nada te agrada, né? Em quem você vai votar, honestamente, eu não me preocupo em saber. Eu espero que você vote, que você exerça o seu direito de votar. No meu caso, eu não decidi ainda em quem votar. Eu estou olhando para esse cardápio e não vi nenhum prato nesse cardápio que me deixasse plenamente convencido ou satisfeito. Talvez eu tenha que anular o voto. É difícil mesmo. Lamentavelmente, talvez eu tenha que anular meu voto. É difícil encontrar. Nesse quadro que aí está hoje, porque a gente não pode pensar só no presidente da República, já falei isso inúmeras vezes aqui, votar é um negócio complicado, não é só no presidente da República que a gente tem que pensar, nas alianças que ele vai fazer, nas propostas que esse grupo... O que é que esse grupo pretende, né? Quais são as propostas desse grupo? Eles vão atuar em que lado, né? Para que lado eles vão levar o país, tudo isso aí, e além do que o Congresso, né? Tem o Congresso também que é um complicador a mais nessa história toda. Tá muito difícil votar mesmo. Eu vou votar, com toda certeza eu vou votar. Vou votar naquele que eu acho que pode ser, naquele candidato e naquela aliança e naqueles candidatos lá do Legislativo que eu acho que seriam hoje o melhor para o Brasil. Não, ao contrário de muita gente, não espero grande coisa, não. Não espero grande coisa. Tem gente que acha que vai votar num candidato que vai resolver o problema do Brasil na porrada. No dia seguinte, o Brasil já está num novo caminho. Gente, isso não existe. Varinha de condão não existe. É só nos contos de fadas que existe varinha de condão, que você bate a varinha ali 3 vezes e as coisas mudam para melhor de repente. O mal desaparece e o bem prevalece. Isso é só a historinha da carochinha, né? De conto de fadas. Por outro lado, Ivan, eu quero, em favor dessas pessoas, dizer o seguinte: eu entendo a insatisfação com os políticos. Claro. Eu entendo. Você falou que você não aceita. Eu também não aceito essas ideias, mas eu entendo por que as pessoas pensam assim. Eu entendo, compreendo por que as pessoas estão pensando assim. Existe um clima de ódio reinante, sobretudo nas redes sociais. Sim. Sabe por quê? O Alckmin, por exemplo, fechou com uma porção de partidos. Com gente... Fechou? Não, fecharam com ele. Com gente... Fecharam. Cujas reputações não são as melhores. Ele fechou com o tal Centrão. E por que ele fechou com o tal Centrão? Porque ele vai ter mais tempo de televisão. Exatamente. Sobretudo de rádio. Exato. Porque a televisão, o horário político na televisão é à tarde e à noite. E hoje nós vivemos a era do Netflix, da televisão a cabo. Então, o horário político na televisão à noite terá pouca influência. Mas as inserções durante o dia e durante a noite, durante a madrugada, terão influência. E o rádio, porque as pessoas estão fora de casa durante o dia, estão no carro, estão no caminhão, estão no trabalho, o rádio também vai ter grande influência na eleição. O Bolsonaro, por exemplo, deve ter 8 segundos de propaganda no rádio e na televisão. Dá tempo de falar o nome dele.
A gente vai se lembrar do Enéas. Você lembra do Enéas? Sim. O Enéas encontrou uma solução muito criativa em 1989. Ele dizia coisas muito rapidamente e terminava dizendo: meu nome é Enéas. Essa será a campanha do Bolsonaro, com provavelmente 8 segundos só de televisão e rádio. No que vai investir o Bolsonaro? No Facebook, nas redes sociais. Essa é a estratégia da campanha do Bolsonaro. E nas redes sociais é onde impera a imbecilidade, a estupidez, mas onde prosperam os fakes, os perfis fakes, os fake squads, que são os exércitos falsos, e a agressividade. Eu não vou entrar nessa onda de ficar brigando com amigos e com pessoas nem tão amigas no Facebook. Se matem no Facebook. Aqueles que defendem o Alckmin, aqueles que defendem o Ciro Gomes, aqueles que defendem o Bolsonaro, se matem no Facebook. Se ofendam mutuamente. Xinguem um ao outro. Já que a campanha política será, boa parte dela, concentrada nas redes sociais, no Instagram, principalmente no Facebook, no WhatsApp. Daqui a pouco a gente começa a receber mensagem no WhatsApp e também de SMS. Vote no candidato fulano de tal. Ou então, textos batendo num outro candidato ou naquele candidato. Vamos acompanhar, você é jornalista e eu também, o processo como jornalistas, com a isenção que o processo pede. Vamos noticiar o que vai acontecer. Mas eu tô fora dessa confusão, Ivan. Pessoalmente, é claro que eu tenho as minhas opiniões, todo mundo conhece as minhas opiniões, mas eu tô fora. Eu tô fora dessa confusão, meu amigo. Todo mundo sabe que eu não voto no PT, todo mundo sabe que eu não voto no Bolsonaro, todo mundo sabe que eu sou contra a intervenção militar, todo mundo sabe que eu sou contra um regime militar, uma presidência de um capitão do exército, ainda que reformado, mas é bola que segue, vamos seguir o jogo aqui. Não, até porque também a gente não tem que sair por aí defendendo candidato nenhum, coisa Eles têm alguma. marqueteiros, né? Eles têm muito dinheiro, isso pra eles, vão aplicar muito dinheiro em propaganda, então... Eu tenho o meu candidato, a minha preferência, eu tenho a minha preferência. Nesse quadro que tá aí, eu já dei uma olhada nesse quadro aí, geral, eu olhei assim e já vi a minha preferência. A minha preferência é fulano, é esse aqui, certo? Vamos ver o que vai acontecer daqui por dentro durante a campanha, como é que vai ser a coisa, se confirma realmente essa minha preferência, se o meu voto vai para esse candidato, se for o caso, vai para ele. Mas eu estou muito mais preocupado do que o candidato à presidência da República, estou muito mais preocupado com o Congresso. Que Congresso que nós vamos eleger? Um Congresso muito parecido com esse, Ivan. Os senadores que estarão... Que desgraça! Senadores e senadoras que estarão no Senado Federal são esses que já estão lá, com uma renovação muito pequena. E o Congresso Nacional, que engloba Senado e Câmara Municipal, também vai sofrer uma pequeníssima renovação. Não acredite em renovação, a não ser fatos como, por exemplo, a filha do Eduardo Cunha vai ser eleita pelo Rio de Janeiro. Isso é certo, porque o eleitorado do Eduardo Cunha, que é muito próximo a igrejas evangélicas do Rio de Janeiro, vai votar na filha dele. Então, o Eduardo Cunha segue preso, mas a filha do Eduardo Cunha vai se tornar deputada, só para citar um exemplo, né? Aqui em São Paulo, quem vai se eleger deputado? O filho do Tiririca, o Tirulipa. São Paulo vai eleger para deputado estadual São Paulo... o Tirulipa. E vai reeleger para deputado federal o Tiririca. São Paulo é sensacional. E a previsão do PR, do Valdemar da Costa Neto, é que o Tiririca tenha, mais uma vez, 1 milhão de votos ou mais. Então, isso a gente já sabe que vai acontecer, Ivan, né? Acreditar numa grande renovação, honestamente... Eu também acho. Honestamente, eu não acredito. Eu também acho, também penso como você, por isso que eu estou falando que eu estou preocupado. Estou muito mais preocupado do que para a eleição para a presidência da República, muito mais preocupado eu estou com o Congresso. O que é que nós vamos, que tipo de gente que nós vamos colocar lá? Porque o presidente da República, o presidente da República, beleza, o presidente da República, acontece que as propostas vão lá para ser votadas. Para o Congresso, vão para ser votadas, para ser aprovadas ou rejeitadas pelo Congresso. As propostas do presidente da República, as outras, todas, enfim, as propostas de interesse do país nacional, em todos os setores de atividade humana, vão passar por lá, né? Como é o caso aqui da nossa gloriosa Câmara Municipal de Limeira. Tudo que é de importância para Limeira passa por lá, né?
Ivan, estou muito preocupado com isso, amigo. Nós estamos ao vivo, minha gente, em todas as plataformas, no AM 1020 da Educadora, no portal educadora.am, no aplicativo da Educadora para dispositivos Estamos móveis. ao vivo. Estamos ao vivo. Graças a Deus. Com áudio e vídeo no Facebook. Curta a página, compartilhe a transmissão ao vivo no Facebook e no YouTube, educadora.tv. Um oferecimento da Casa das Torneiras. Quem está nos ouvindo e vendo, também está vendo. Quem está apenas nos ouvindo, imagine uma caixa grande, bonita de papelão. A caixa que tem detalhes em vermelho, em azul e em branco, da ducha Hidra. E aí você me pergunta o que essa ducha está fazendo em cima da bancada do programa? Essa ducha está em cima da bancada do programa, bem à minha frente, porque ela será sorteada no mês de agosto. Agosto é o mês dos pais. E nós faremos, junto da casa, o colóquio, a Educadora e a Casa das Torneiras vão fazer uma promoção, estão fazendo, na verdade, uma promoção para o Dia dos Pais, para o mês dos pais, que é o mês de agosto, que se aproxima com uma ducha Hidra óptima, ducha multitemperatura, novinha em folha, para quem curtir, comentar e compartilhar a transmissão do colóquio no Facebook da Educadora. Curta, comente e compartilhe. O que é isso aí, Ivan? Tá recebendo no WhatsApp? O meu amigo alemão encanador é impagável. É impagável. Posso ver, rapaz? Eu gosto desse material também. Mais uma cirurgia do Dr. Bumbum que não deu certo. Deus do céu. O que eu tô pensando, não é o que eu tô Pelo pensando. Pelo amor de Deus. Mas participe, curta, comente e compartilhe para concorrer a essa ducha óptima da Hidra, presente do colóquio, presente da Casa das Torneiras. E esse Dr. Bumbum, hein? Dr. Bunda. Esse é o famoso Dr. Bunda. Rapaz, mas ele tem uma cara de maluco. Tem. Eu vi umas entrevistas dele, uma cara de maluco. Bom. E muita gente, muita mulher caiu na ladainha. Ele tinha 600 mil seguidores nas redes sociais. Olha a cara do maluco. Você sabe que ele é médico formado, né? Uhum. Ele já havia... Mas médico clínico geral. Ele não tinha especialização nenhuma em dermatologia ou em cirurgia plástica. Sim. Ele e a mãe, Ivan, nos anos 90, foram acusados de um assassinato do namorado da mãe. É mesmo? É. Na região de Goiás, na região do Distrito Federal. Ele já havia... Ele tem na sua ficha antecedentes. Corrida, exatamente, esse antecedente de ter supostamente participado de um assassinato do namorado da mãe à época. A mãe também foi presa. Dr. Bumbum. E a mãe do Dr. Bumbum seria a Dona Bumbum? Se ele é o Dr. Bunda, seria a Dona Bunda. Ela participa das operações, das cirurgias, essas coisas todas? Provavelmente porque ela também é médica, mas teve o CRM cassado no ano de 2015 e eles realizavam operações, cirurgias na casa dele, um apartamento de cobertura no Rio de Janeiro. Agora me diga uma coisa, inclusive, Dr. Bunda... por conta disso, uma das pacientes que foi colocar um produto semelhante ao silicone na bunda, para ficar com a bunda toda bonita, durinha, redondinha. O Dr. Bunda volta a imagem e sua dele, mamãe por favor, são uma coisa lamentável, né? O Dr. Bunda e sua mamãe são uma coisa lamentável. Agora, me diga uma coisa. O que tem na cabeça esse povo que vai atrás de um cara desse para passar por uma cirurgia de uma maneira irresponsável, feita em qualquer lugar, de qualquer maneira? O que esse povo tem na cabeça, o Caio Bortolano? É uma questão da vaidade, ligada à vaidade feminina, não é? Ele estava no Rio de Janeiro... Mas que raio de vaidade é essa que cega a pessoa? No Rio de Janeiro, há praias... E a mulher quer estar bonita. Então tem mulher que tem seio grande. Até eu entendo. E que tem aquela barriguinha. Ela quer tirar a barriguinha. Até eu entendo. Tem a mulher que tem um bumbum caído ou que amamentou e aí os seios caíram um pouco. Então o que ela faz? Ela procura um plástico. Entendo. Entendo. Que faz implante de silicone, que faz uma lipoaspiração, uma lipoescultura. Hoje compreendo que a mulher queira ficar mais bonita. Não é? Tiram gordura de um lugar e colocam no outro. Agora, há muitos cirurgiões plásticos nesse país, sérios, respeitáveis, gente que estudou muito, se preparou para aquilo. Né? Aqui na região de Limeira tem alguns. Com clínicas muito bem equipadas, né? Tem
cirurgião plástico aqui em Limeira, que é inclusive meu amigo, o Dr. Paulo Ney, que é muito recomendado. Aqui na região de Rio Claro tem o Dr. Nelson Litísio, que também é muito respeitado. Aqui em Limeira há outros tantos, me desculpe, eu não vou citar nomes, porque alguns me fogem à memória, mas de profissionais sérios, respeitados, sim. Profissionais que se prepararam para isso, que são muito cuidadosos e que fazem grandes trabalhos. Agora, o Dr. Bumbum, ele injetava, pode voltar aqui para o estúdio, Gustavo, ele injetava uma substância no bumbum, no glúteo, na bunda da paciente, e a bunda ficava redondinha. Que coisa linda. E isso provocava uma série de reações, inclusive levando a óbito uma das pacientes. A gente não sabe se outras morreram também em função disso. E o sujeito estava na internet, Ivan. A justificativa da vaidade me parece razoável. A pessoa acha que precisa mudar alguma coisa. Olha, não gosto do meu nariz, tá tudo bom, não gosto da minha orelha, bem, não gosto do meu beiço, vou diminuir o tamanho do meu beiço. Ou vou aplicar botox para ficar mais beiçudo, ou para tirar as marcas de expressão, ou vou tirar minhas olheiras. Isso é comum, né? Isso é comum. Mas vá numa clínica conceituada, não no Dr. Bunda, pô. O que não me parece razoável, Ivan, é o fato desse cidadão ter 600 mil seguidores nas redes sociais. Eu vou pedir ao Gustavo. Gustavo, encontra, por favor, algum vídeo dele fazendo a sua propaganda, né? Ele próprio fazia a sua propaganda, a propaganda das maravilhas, aspas, que ele podia realizar no corpo de uma paciente. Porque 600 mil seguidores, Ivan, esse homem que é médico, aparecendo num vídeo, mostrando o resultado de intervenções que ele já havia feito. E o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, por que é que não se mexeu? Pois é. Porque não é, ele não começou a fazer ontem. Ele já faz há um bocado de tempo. Uma boa pergunta. Né? Uma boa pergunta. Por que um monte de gente se omitiu, né? Que não poderia se omitir. Ele fez centenas ou milhares de intervenções nesse meio de tempo, cobrando, em média, R$20 mil por intervenção. Pois é. Mas por mais que ele fosse um artista do ramo, um escultor de corpos, né? Por mais que ele fosse, Caio, vem cá, a moça foi no apartamento dele, não é? Sim. Você acha que lá é lugar de fazer? Não, evidente que não. Pô, ainda que não fosse no hospital, fosse numa clínica. Numa clínica. Né? Um procedimento simples que pode ser realizado numa clínica que está, evidentemente, totalmente equipada para aquele procedimento. Bom, e mesmo em clínicas dá problema, não é? Você se lembra do caso daquela modelo? Olha só, vamos ouvir. Dr. Bumbum. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Assim, deixa eu dar uma paradinha para lembrar. Sexta-feira eu estou chegando em São Paulo no Congresso da Ortomolecular. Quem quiser lá me ver, será um prazer. Vamos ficar lá sexta, sábado, domingo, depois eu começo atendimentos em São Paulo e depois voamos para o Rio de Janeiro para continuar a temporada. Consulta, terapia neural, implantes hormonais e muita bioplastia também, que é a medicina estética, foi minha primeira grande paixão e continua esse amor vivo até hoje. Vamos trabalhar, saúde e beleza. Vamos ver a maquiagem. Ah, acordou. A enfermeira Vanessa lá do blog da Vanessa, dando tchau com a mão toda suja aí. Isso aí, estamos com a paciente já aqui na maca, ó, pronta para fazer os seus glúteos. Então, aqui nessa paciente, vamos valorizar essa panturrilha dela. Ela também quer valorizar a coxa e seus glúteos, enfim, né? Aqui não está mostrando muita coisa boa não, nada muito bonito, com todo respeito, claro. Vamos ver. O material já está aqui sobre a mesa. Bastante Biosimetric, marca que eu escolho da Biosimetric, 30% PMMA. Olha quanto produto, coisa pra caramba pra gente usar, hein? Vamos brincar. Mas antes de começar o show, Vanessa gostaria de falar algumas palavras com vocês. Olha, vamos mudar a vida dessa pessoa aqui, ó, transformar numa pessoa bem melhor e mais bonita. Aguardem. Mysterious ways you draw me in. Olha que lindo ficou. Bem melhor, hein? Bem melhor. Parabéns, enfermeiro. Continua anestesiado? Que maravilha, então não dói nada. Olha lá. E ficou bonito com o vestido jogado em cima, porque deu um volume bem legal. Deu uma ideia, assim, de um
vai popozuda, vai descendo até o chão. Expande até o segundo ou terceiro mês. Todo PMMA é isso. A Biossimetrix são 40 micras homogêneas, mais ainda. Aqui, equipe feliz essa hora da noite, meia-noite e meia, todo mundo contente, ó. Sorriso, gente, senão não recebe pagamento. Isso. Desce a perna, vai. Desce a coxa. Isso. É a outra que não tem nada. Essa que a gente já fez. Com a musculatura, ó. Bem definida agora. Então, 10 anos de academia, né? Excelente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem implante de PMMA para fazer o contorno da coxa. A musculatura da coxa, olha só. Puxado, né? Você vê que está milimetricamente igual do outro lado. Dá uma aparência de perna malhada. Pode falar, estou filmando. Só mostrando essas coxas malhadas agora. Malhadas aqui. Olha, com a musculatura aparecendo. Isso aí. Nossa, estou curiosa para ver o resultado final. Vamos inchar. Excelente. Dá uma viradinha agora. Ótimo. Excelente. Muito bom. O resultado ficou muito legal. 2h30 da manhã, encerrando atividades por hoje, né? Saúde e beleza. Stephanie, a enfermeira Vanessa e a Simone, com uma cara boa. Todo mundo feliz, acordado, doido para trabalhar mais. Vamos ver aqueles contratos agora? É isso aí, meu Deus. Obrigado por mais um dia maravilhoso. Obrigado por essa equipe maravilhosa, pelos pacientes maravilhosos que são doidos aqui na gente, que a gente recebe com muito prazer, muito carinho e muita satisfação. Obrigado, meu Deus. Esse é o Dr. Bumbum. É um cara boa pinta, fala bem, sotaque carioca, termina os vídeos mandando beijo. Enganou muita gente, né? Que beleza. E os resultados, Ivan, são impressionantes. A mulher, de fato, fica mais segura, né? Com a coxa mais grossa, o bumbum mais empinado. Só que tem um detalhe. E as sequelas disso? Pois é. E as sequelas disso? A hora que começar a despencar tudo, meu irmão. Ou quando esse material ele não é reabsorvido pelo organismo. É. O que aconteceu com a moça lá, essa que morreu? O que foi? Foi um choque anafilático? O que aconteceu? Eu não sei as razões da morte dela, mas ela morreu imediatamente, né? Terminado o procedimento. Ela Aquilo caiu na corrente sanguínea? O que foi? Ivan, não foi uma sei caca, né? Foi uma caca. Explicar, porque eu não sou médico. Aliás, nem ele, né? Dr. Bumbum é médico, mas é um médico nessa especialidade clínico geral, não é um especialista da área. Acho facilmente possível entender as razões que levam as mulheres para isso. Essa, inclusive, que é mostrada no vídeo. Aliás, médico nem isso pode fazer, Ivan. Tem uma determinação. Não. O que ele estava fazendo ali é propaganda, como se estivesse vendendo na feira. Médico não pode fazer propaganda. Estava vendendo bumbum na feira. E médico, mesmo com a autorização do paciente, o médico não pode gravar uma selfie, tirar uma selfie ou gravar um vídeo. Olha, eu tô aqui na mesa do hospital, eu vou fazer uma cirurgia no coração aqui do Caio. Tô mostrando aqui, o paciente tá bem, eu tô bem aqui, tomara que dê certo. Não, o médico não pode fazer isso. O médico não pode mostrar o seu trabalho e muito menos fazer propaganda. Fazendo propaganda dele, ali. Propaganda do bumbum. Então, é um bandido, um estelionatário, não é? Um cara que provavelmente tenha comprometido a saúde de muita gente. Isso tem nome, né? Isso é picareta. Além de ter matado pelo menos uma pessoa, né? Ele tem na sua ficha corrida um assassinato, acusação de um assassinato há pouco mais de 20 anos. Mas, fundamentalmente, onde estavam os responsáveis pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro? Porque na internet, qualquer coisa na internet espalha para o Brasil inteiro. Será que o CRM não... Nunca tinha visto um vídeo desse? Um vídeo desse aí? Será que ninguém tinha denunciado esse cidadão? Por que não foi tomada nenhuma providência antes que o pior acontecesse? 12h29, deixa eu falar aqui da Casa das Torneiras. O colóquio é um oferecimento da Casa das Torneiras, que tem soluções para o seu lar. A Casa das Torneiras tem gabinetes, a Casa das Torneiras tem pias de granito, tem pias de inox, cubas de louças, vasos sanitários, tem metais em geral. A Casa das Torneiras tem aquecedores a gás, elétricos,
solares. A Casa das Torneiras tem caixas d'água, tem tanquinhos Fioretta. A Casa das Torneiras tem válvulas Hidra, caixas acopladas, tem reparos em geral. E a Casa das Torneiras tem as melhores marcas. Tem Selite, Docol, Bluket, Deca, Lorenzetti, Fioretta, viu? A Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento. Isso mesmo, as melhores condições de pagamento estão lá na Casa das Torneiras em até 12 vezes no cartão. Sabe lá o que é isso? Em até 12 vezes no cartão? Então vá lá na Casa das Torneiras, vá conhecer o novo showroom da Casa das Torneiras, que tem soluções para o celular na Santa Josefa 336. Telefone da Casa das Torneiras, anote aí, 34410104, 34410104, e tem também o WhatsApp da Casa das Torneiras. Mande um zap lá para o pessoal, 981719696, 981719696 é o zap da Casa das Torneiras, que oferece para você o colóquio também desta segunda-feira aqui. Ivan, que sapatada que o São Paulo deu no Corinthians esse final de semana, que hein? Sapatada, rapaz do céu. Fazia muito tempo que o São Paulo não ganhava com a autoridade, né, que ganhou no sábado do Corinthians. E o Corinthians não teve... Eu vi um trecho do jogo, não vi o jogo todo. Eu vi um pedaço do jogo no começo, no primeiro tempo. O Corinthians não agrediu o São Paulo? Não, né? São Paulo não teve nenhum trabalho. Não agrediu. São Paulo ganhou do Corinthians porque está melhor que o Corinthians, porque é melhor que o Corinthians. E o Corinthians num momento muito ruim, não é? Muito ruim. Perdeu o Rodriguinho. Nossa, passa por mais um. Rodriguinho foi vendido pro Egito. Foi vendido pro Egito. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Pro mesmo time que o Keno, aquele atacante do Palmeiras, foi vendido. Time que tem o Alberto Valentim, que foi técnico do Palmeiras e do Botafogo. Mas peraí. Como seu técnico. A economia do Egito é maior que a do Brasil? Não é, né? Não é, né? A economia do Egito não é maior que a nossa. Provavelmente mais mesmo mais na crise que a nossa, né? Mesmo na crise que nós estamos vivendo, a economia do Egito não tem comparação com o Brasil. O Brasil, quer dizer, não sabe, é uma economia... É que são mercados que nós não conhecemos, né? Lá atrás nós conhecemos o mercado árabe, que voltou a comprar, acabou de contratar o Carille, né? A peso de ouro. Recentemente nós conhecemos o mercado da China e agora aparece esse novo mercado, China, que é o mercado do Egito. A China é uma potência, né? China, sim, uma potência econômica, né? Mas o Egito, o que está acontecendo? Mas a China se tornou uma potência econômica depois da abertura econômica do país, não é? Sim, mas e daí? Recentemente ela potência econômica já há bastante tempo. Recentemente ela começou a comprar jogadores. A China é uma potência econômica há bastante tempo. O fato, Ivan, se eu pudesse entrevistar o presidente do Corinthians, eu faria uma pergunta para ele. Por que é que o Corinthians está sempre devendo? Por que os clubes brasileiros estão sempre devendo? Por que o Corinthians nunca tem dinheiro? É a marca mais valiosa do esporte brasileiro. Tem 30 milhões de torcedores. E é o time que foi campeão mais vezes de 2000 para cá. Então é o grande campeão do século. Ganhou tudo o Corinthians. E o Corinthians deve para todo mundo. Né? Deve para a padaria, deve para a tia da marmita, deve para os seus atletas e ex-atletas, deve para os seus ex-técnicos, deve para o seu atual técnico, provavelmente. O Corinthians nunca tem dinheiro. Eu perguntaria ao André Sanches por que é que o Corinthians, com o tamanho que tem, nunca tem dinheiro. E sem essa desculpa de que o Palmeiras também é um time muito endividado, o São Paulo também é um time muito endividado, como o Grêmio também é, o Internacional de Porto Alegre, o Flamengo. E sem essa desculpa de que o Palmeiras pode comprar como compra porque tem a Crefisa. É fato, o Palmeiras vai às compras porque tem a Crefisa. Mas percebe-se num São Paulo, que vendeu vários jogadores do ano passado, uma organização administrativa melhor do que no Corinthians. E no Palmeiras nem se fale. Eu gostaria de perguntar, por que é que o Corinthians não se emenda, né? Olha... Porque esportivamente, o que dá para esperar do Corinthians esse ano? Nada. Não dá para esperar nada. O time do Corinthians é um time mediano. É um Atlético Paranaense com grife, né? É uma Chapecoense com alguma grife. O Flamengo vai brigar lá na frente, o Cruzeiro vai brigar lá na frente, o Grêmio vai brigar lá na frente, o Palmeiras vai brigar lá na frente. O São Paulo me surpreende, porque eu acho que é um time comum.
mas está sobrando no campeonato, né? Vem de 5 vitórias seguidas o São Paulo. O Aguirre parece que acertou a mão. Agora, Corinthians e Santos vão brigar lá atrás, vão brigar do 8º lugar para baixo, talvez do 10º lugar para baixo. Eu acho que não é só o Aguirre que acertou a mão. Eu não lembro quem que estava dando uma entrevista um dia desses aí, eu estava ouvindo o cara falar, eu não vou lembrar quem foi o jogador. Ele estava dizendo, olha, quando eu cheguei no São Paulo, não sei se foi o Nenê. Ele falou, quando eu cheguei no São Paulo, ele falou, eu fiquei assustado. Eu fiquei maluco de ver o clima no ambiente, no vestiário, no ambiente do vestiário. Ninguém se falava. Ninguém conversava um com o outro. A turma entrava e saía, ninguém nem olhava na cara do outro, do companheiro, do cara do lado. Como é que você é um time? Como é que você forma um time e entra em campo para jogar desse jeito, ninguém nem olhando um na cara do outro? Ele falou, quando eu cheguei lá, falei, hoje o ambiente está mudado. O São Paulo trouxe de volta o Raí e o Ricardo Rocha, não é, que são os responsáveis pelo futebol de São Paulo. Foram eles que contrataram o Diego Souza, foram eles que contrataram o Diego Aguirre. Mudaram o clima no vestiário, né? Com certeza. Com certeza. Lá dentro, né? Fizeram os caras se conversar, se olhar na cara, né? Falar, escuta, esse aqui é seu companheiro, seu colega, viu? Se ele se ferrar, você se ferra junto, né? Porque futebol é isso, futebol é coletivo, né? Não é individual. Eu vou torcer pro meu colega se ferrar? Não pode, numa equipe de futebol, você não pode fazer isso, porque o seu sucesso depende do sucesso do seu colega. Tem algumas questões, né, Ivan? O São Paulo vai vender aquele lateral Éder Militão. E eu te pergunto, quem é o Éder Militão na fila do pão? Tá saindo já o Éder Militão, que mal estreou no São Paulo. Como outros bons valores do São Paulo saíram, como é no Corinthians também, como é em qualquer time. E nesse jogo com o Corinthians ele ganhou todas as disputas. O presidente André Sanches disse que o Matheus Vital já recebeu proposta para deixar o Corinthians. O Matheus Vital está no Corinthians há 6 meses. Provavelmente seja vendido. Como outro jogador. O Corinthians vai vender outros jogadores, né? E o pior dessa entre-safra é que ela tem que acabar logo pro Corinthians, né? A janela tem que fechar logo. E a janela só fecha em 31 de agosto. Porque certamente o Corinthians vai perder mais jogadores. Já fez até agora, Ivan, 95 milhões de reais em vendas. O Palmeiras também vendeu jogadores, também fez um valor alto. Acho até que mais alto. Fez qualquer coisa em torno de 140 milhões. Do que esses 95 milhões. Né? O São Paulo vai vender, o Santos vai vender. O Santos vai vender a sua peça mais importante, que é o Rodrigo, o moleque. Nem a torcida nem conhece ele direito, já foi vendido. E para a sorte do Santos foi vendido, porque o presidente do Santos falou esses dias, eu tenho 100 milhões para pagar até dezembro. Então o dinheiro do moleque vai pagar. Já está encaminhado para pagar a conta. Todos nós esperamos que seja encaminhado para pagar a conta, porque o Corinthians com 95 milhões em vendas ainda deve muito e ainda assim não consegue pagar parte do que deve. É estranho isso, não é? Muito. É estranho que o futebol no Brasil seja esse saco sem fundo que é. Agora vá ver o dirigente para ver se está pobre. Os times vendem, Você tá endividado. vendem e o time deve cada vez mais. Vai ver o dirigente. Né? É muito estranho que aconteça isso. Esportivamente, para mim é muito claro. Quem está na frente? O melhor está na frente. O Corinthians tomou 3, poderia ter tomado 5. Poderia ter tomado 8. O ano não é do Corinthians. O momento, sem dúvida, não é no Corinthians. Não é do Corinthians. O ano não é do Corinthians. Acho estranho também que o Palmeiras renda tão pouco, né? O Palmeiras foi ganhar ontem com um gol na prorrogação. Deram uma prorrogação para o Palmeiras fazer o gol. E o Dudu saiu de campo dizendo que quer ser vendido. Ué, por que não vende o Dudu, então? Será que o problema lá tá igual era no São Paulo, de vestiário? Eu não sei, eu confesso que não sei, mas o Palmeiras tinha que sobrar com o elenco que tem, né? E não tá sobrando. Nossa, com o time que tem, foi jogar com o Santos, foi pra cima do Santos, meteu um gol logo no comecinho do jogo e sentou na bola. Sentou na bola, fez um gol e sentou na bola. O Santos, com esse time horroroso que tem, foi lá e conseguiu empatar. Né? O Dudu sai de campo dizendo que tá frustrado porque não foi vendido. Acho que no dia seguinte, o presidente do Palmeiras tem que vender o Dudu, né? Porque ele não quer ficar no Palmeiras. O melhor negócio que faz é vender. Ele quer o dinheiro da China. Né? Agora, por outro lado, mais uma do seu Neymar, né? Mas Neymar de novo? Mais uma do seu Neymar. Acabou a Copa, Caio Bortolã. Onde ele caiu agora? Quem é Vitor Bueno? Tá dizendo aqui o Bardini. Tá indo pro Dínamo de Kiev. É jogador do Santos. Jogador do Santos, né? Jogador do Santos, é. Vitor Bueno tá sendo vendido. Tá sendo trocado com um paraguaio.
O pai do Neymar foi arguido por uma repórter chamada Camila Matoso, que foi inclusive a biógrafa do Tite, a respeito das regalias que a família do Neymar teve na Copa do Mundo. Aí a gente descobre por que é que o Brasil... por que o Brasil não vai? Não vai porque no hotel da seleção brasileira só podia ficar, além dos atletas, a família do Neymar. Isso foi dito ontem pelo Zé Calil, foi publicado na Folha de São Paulo, no portal UOL. Por que não vai? Não vai porque no hotel da seleção brasileira só podia ficar a família do Neymar. E as famílias dos outros atletas ficavam em outros hotéis. E aí o Edu Gaspar foi falar com o Neymar pai para dizer, olha, não pode. Ou todas as famílias ficam aqui, ou todas ficam num lugar só. Sabe o que respondeu o Neymar pai? Essa figura emblemática, essa porcaria que tanta influência tem no futebol do Brasil? Sabe o que ele respondeu? O que eu não sei. Edu Gaspar, fica quieto, senão eu dou uma ligada para o Rio de Janeiro. Amanhã o Alexandre Matos está no seu lugar. Alexandre Matos é o gerente de futebol, o diretor de futebol do Palmeiras. O que fez o Edu Gaspar? Abaixou as orelhinhas, colocou o rabo entre as pernas e assim ficou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Depois do maravilhoso empate do Brasil com a Suíça, aconteceu uma festa. A repórter Camila Matoso ligou para o pai do Neymar para perguntar da tal festa. E perguntou, Neymar pai, teve festa depois do jogo do Brasil contra a Suíça? Sabe o que ele respondeu? Teve sim, dona repórter, e eu fui com a sua mãe. Essa resposta eu fiquei sabendo. Então, dá para imaginar um Neymar sendo educado, tendo o pai que tem, recebendo a formação que recebeu? Um Neymar tendo outro tipo de postura, vindo de onde veio, tendo o pai que tem, o mentor que tem? Não dá, né? Não, Neymar vai ser sempre o que ele é. Vai continuar sendo sempre o mesmo, porque tem o pai que tem. Porque o pai é venerado. Pelo fato de ser o pai do Neymar, e porque algumas pessoas ainda veneram o Neymar, que chegou na Copa como craque e saiu da Copa odiado. Mas o trabalho da imprensa é maravilhoso por causa disso, né? De coisas assim que a gente fica sabendo, né? Que foram descobrir isso. Que o pai do Neymar, então, a família do Neymar ficou hospedada no mesmo hotel da seleção brasileira, e só ela, mais ninguém, né? E fez festa, e com a mãe da repórter ainda, claro que estou falando da grosseria dele, né? E aí a gente fica pensando, por que o cara tem uma influência dessa, né? Ele é o dono da seleção, né? O cara ele é o dono da CBF, dessa? será? Ele que levou o Lucas Lima para o Palmeiras. Ele falou de Alexandre Matos. Ele que levou o Lucas Lima para o Palmeiras. Lucas Lima saiu do Santos sem sem deixar para o Santos um tostão. Saiu de graça do Santos. Não renovou o contrato. Saiu de graça do Santos, foi para o Palmeiras ganhando milhões e milhões. São negócios, sabe, que a gente fica pensando, Caio Bortolão, que está por trás de tudo isso. Pois é. Não é? É por isso que o trabalho da imprensa tem que ser esse, não é? A imprensa tem que ser diligente. Então, a partir de coisas Nós vamos, assim... guindar a condição de ídolo, quem não merece ser ídolo? Não, né? Não, claro que não. A partir de situações como essa, a gente fica pensando, o que é que está por trás de negócios como estes? Que poder que tem o pai do Neymar na CBF para dizer para o gerente de seleções, olha, fica quieto, senão amanhã o Alexandre Matos está no seu lugar. Puxa vida. O que será que está por trás de tudo isso, não? CBF. A Confederação Brasileira de Futebol. O de sempre. O de sempre. O que não, está por trás de tudo isso é o de sempre. E lamentável é o seu Edu Gaspar, que já é um homem rico, aceitar esse tipo de coisa, né? O seu Edu Gaspar tinha que pedir demissão. Então tá bom, Neymar pai, vem cá. Tô pedindo demissão agora, vem você pro meu lugar. E traz o seu amigo, Alexandre Matos, pra cá. Mas é que pro cara fazer isso, ele tinha que fazer um escândalo. Ele tinha que levar o caso para a imprensa. Pois é, mas a Copa só fazer acabou, isso né? não adianta, então. Mas a ele Copa tinha que levar acabou, né? Ele tinha que procurar a imprensa e dizer, olha aqui, aconteceu assim, assim, assado, estou me demitindo, estou indo embora, aconteceu assim, assim, assado e tal, para vocês se virem com o problema, eles que expliquem para vocês o problema aí. Só que esse cara, Caio Bortolã, nunca mais vai arrumar emprego em lugar nenhum, né? Pois é, eu não sei se ele nunca mais vai arrumar emprego em lugar nenhum, mas ele deveria vir a público agora e dizer, eu estou deixando o cargo, assume o pai do Neymar, e eu
Estou à disposição de qualquer novo projeto, de qualquer novo time. Ele sabe que ele está lidando com máfia. Máfia é assim. Né? Você nunca mais vai parar em pé na sua vida. Pode ser que eles não vão deixar. Eu acho que o Edu Gaspar é competente. Pode ser que ele nunca mais volte para a seleção. Mas o Edu Gaspar pode trabalhar em qualquer grande time brasileiro. Ele não vai trabalhar no Palmeiras. Ele vai trabalhar em qualquer grande clube brasileiro. Porque ele foi formado do Corinthians, mas ele pode voltar para o Corinthians, ele pode trabalhar no São Paulo, ele pode trabalhar no Santos. Ele vai trabalhar em qualquer clube grande brasileiro que o pai do Neymar não tenha influência. Onde tem influência hoje o pai do Neymar? Só no Palmeiras. No Santos não tem mais, até pelo que fez. Não sei não. Eu acho que a influência dele se estende por milhas e milhas. Eu realmente não acredito nisso. Eu não acredito que a interferência dele possa passar de Santos ou de Palmeiras. Mas é patente, não é? Patente que o pai do Neymar, tirando a autoridade do gerente de seleções da CBF e fica por isso, aí a gente entende por que o Brasil não vai. Com certeza. Até amanhã, Ivan. Um abraço a todos. Até amanhã.